Saudações, senhoras e senhores. Como o Henrique Ordeiga explica, nós vivemos, em tese, um direito penal do fato, isto é, um direito penal que se concentra em punir e responsabilizar os fatos concretamente praticados e com certo aspecto, ou pelo menos aparência, de serem fatos delituosos. O que isso quer dizer? Que o nosso direito penal ele não pune, em tese, pensamentos, intenções, mas sim aquilo que foi devidamente praticado, aquilo que foi devidamente firmado na prática. Tem que ser uma ação externa, tem que ser algo que movimenta o mundo exterior. Do outro lado, porém, existe um direito penal do autor, um direito penal que não está adstrito aos fatos, mas que está adstrito ao próprio autor, que quer criminalizar aquele indivíduo por ser aquele indivíduo. E essa criminalização ela pode ocorrer em relação a raças, como ocorreu no sistema nacional socialista, em que os judeus foram perseguidos. Pode ocorrer em relação a aspectos sociais, econômicos, como ocorreu na União Soviética. Pode ocorrer em relação à nacionalidade, como ocorreu no fascismo. Enfim, o direito penal do fato, ele se contrapõe ao direito penal do autor. No direito penal do fato, você é responsável por aquilo que você faz. No direito penal do autor, você é responsável por aquilo que você é. No entanto, Gunther Jacobs realizou um trabalho chamado Direito Penal do Inimigo, em que faz uma distinção entre normas que são dirigidas a cidadãos e outras normas que são dirigidas para os inimigos. De um lado, temos pessoas que praticaram atos ilícitos e que devem ser condenadas por isso, por óbvio. Do outro, temos inimigos que merecem ser neutralizados porque são ameaças para o próprio sistema, são ameaças para a própria ordem jurídica e que devem ficar no cárcere, devem ser neutralizados a todo custo. Como nos exemplos desse tipo de norma, é a tentativa do Estado cada vez mais ingressar na esfera do inter criminis, da ocorrência do crime, e punir atos preparatórios. Você não está necessariamente esperando um fato para punir, mas sim imaginando, ora, aqueles indivíduos são periculosos e nós precisamos neutralizá-los, e precisamos neutralizá-los antes de realizarem um ato delituoso. Nós precisamos cessear as ferramentas deles de cometerem delitos. Nós temos que aumentar as penas para que consigamos neutralizá-los antes mesmo de ingressarem naquele ato que pretendem fazer. O direito penal do inimigo ele intensificou-se muito mais após o choque das Torres Gêmeas, quando ocorreu nos Estados Unidos. Uma vez que os terroristas pararam de ser cidadãos dotados de direitos e garantias e começaram a ser tratados como inimigos do Estado, inimigos do sistema jurídico, subversivos a tal ponto de não contrariarem uma norma especificamente, como um indivíduo que bate no outro, no vizinho, que contraria o artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, mas sim a tal ponto de contrariar a própria ordem jurídica, de apresentar uma ameaça tal que a própria existência do Estado esteja comprometida pela ingerência daqueles indivíduos. E nesse ponto, então, nós saímos do direito penal do cidadão, ingressamos no direito penal do inimigo, um direito penal que quer neutralizar aqueles algozes. É como se existissem dois direitos penais, um direito penal dirigido para os cidadãos e um direito penal dirigido para os indivíduos. Estão os dois embaraçados, um misturando-se com o outro, mas que pode ser distinguido quando se analisa as intenções subjacentes do Estado. Quais eram as intenções do Estado ao elaborar certas normas, ao editar certos decretos. Nós já tivemos no Brasil alguma espécie de direito penal do autor e direito penal
do fato. Um criminólogo brasileiro, que era precursor das ideias de Lombroso, Nina Rodrigues, ele chegou a propor a existência de dois códigos penais distintos, um código penal dirigido para os brancos e um código penal dirigido para os negros, pois acreditava que os negros tinham maior propensão a cometer atos ilícitos. Gunther Jacobs, ele denunciou em primeiro lugar em 1997 em um seminário criticamente essa postura do Estado de tratar certos indivíduos como inimigos, de entrar e cercear cada vez mais direitos e garantias individuais por achar que aquele indivíduo, que aquele autor deve ser necessariamente neutralizado, que apresenta uma ameaça in persona. Nessa época, quando ele fez a primeira apresentação do direito penal do inimigo, ele passou quase despercebido, não gerou grandes críticas, não gerou nem grandes adesões. Enfim, foi algo indiferente para a comunidade jurídica. Quando, no entanto, no início do século XX, XXI, ele começou a apresentar novamente essa mesma tese, de uma outra forma, porque, em primeiro lugar, ele começou a criticá-la, ele apresentou de forma crítica, em segundo lugar, ele apresentou mais de forma descritiva, isto é, ele descreveu a existência de certas normas penais que não visavam necessariamente coagir um cidadão, mas sim um inimigo. Quando ele começou a apresentar que o Estado possuía, dentro de um mesmo direito penal, duas intenções distintas, ele começou a ser duramente criticado. Por quê? Porque ele começou a ser tratado como um defensor do direito penal do inimigo, como um apologista, como um legitimador do direito penal do inimigo. Como o doutrinador Luiz Greco explica, o direito penal do inimigo ele é um termo um pouco ambíguo, pois ele pode ser trabalhado em três diferentes perspectivas. A primeira delas ele pode ser trabalhado em uma perspectiva legitimadora, a segunda de forma crítica e a terceira de forma descritiva. A primeira é quando você legitima realmente o direito penal do inimigo. Diz, ora, existem legislações específicas para indivíduos específicos que são uma ameaça iminente para a ordem jurídica que devem ser neutralizados a todo custo, que devem ser extirpados da ordem jurídica. Do outro lado, há a posição crítica, que critica a existência desse tratamento distinto dentro do Estado, que critica a saída de um Estado democrático de direito para um direito que remonta, em certos aspectos, o direito de antigos povos totalitários, autoritários. E existe, claro, a posição descritiva, em que apenas descreve a existência do direito penal do inimigo e quais são as suas formas de se mostrar na prática. Gunther Jacobs, na primeira apresentação, teve uma posição muito crítica, na segunda mais descritiva. Luiz Greco critica porque alguns autores eles atacam Gunther Jacobs sob pontos que talvez não fossem os mais adequados. Gunther Jacobs foi severamente criticado por defender o direito penal do inimigo, quando, em verdade, dizia que queria apenas descrevê-lo. O direito penal do inimigo ele tem alguns sintomas que se mostram na prática. Por exemplo, em relação à prisão preventiva quando usada de forma descabida. Ao cerceamento de garantias e direitos individuais, como a presunção de inocência, que a Constituição Federal traz em seu bojo, dizendo que ninguém pode ser considerado culpado até que ocorra sentença em trânsito em julgado, condenação em trânsito em julgado. E nas prisões cautelares, há basicamente uma antecipação da pena, porque aquele indivíduo já começa a ir para o cárcere por acharem que ele é uma ameaça para a própria ordem jurídica. Vocês conseguem compreender? Um dos fundamentos da prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, é qual? É uma ameaça, é um risco iminente para a coletividade. Então aí já há uma espécie de cerne no direito penal do inimigo e começa a tratar certos indivíduos como menos dotados de direitos e garantias, como menos merecedores, como antissociais, a tal ponto de merecerem que algumas garantias e direitos individuais
sejam cerceados para o bem da coletividade. Esses sintomas podem se manifestar de várias formas. Algumas podem até se manifestar com a impossibilidade de o advogado conversar e comunicar com o réu, com o acusado, por acreditarem, pelo Estado acreditar que aquele réu, aquele acusado, ele é extremamente perigoso e que pode sair dali informações que podem comprometer a ordem jurídica. O direito penal do inimigo ele começou a se manifestar cada vez mais quando ocorreu o ataque terrorista nos Estados Unidos e começaram a pulverizar por todos os cantos normas penais dirigidas para terroristas. Em relação ao Brasil, nós temos também a Lei de Crimes Hediondos, que trazia em seu bojo um artigo que exigia que o início da prisão fosse no regime fechado, contrariando ao princípio constitucional da individualização de pena, que, diga-se de passagem, foi declarado inconstitucional esse artigo foi declarado inconstitucional pelo STF. Então nós observamos que algumas legislações produzidas pelo Estado há realmente um tratamento diferenciado, um cerceamento maior dos direitos individuais, das garantias individuais, que são de toda uma coletividade, dos indivíduos normais. E para aqueles considerados inimigos, há um tratamento completamente distinto, há um tratamento muito mais severo, há uma pessoa que ali deve ser neutralizada. Garofalo, que foi um criminólogo da Escola de Criminologia Positiva, dizia basicamente que existem dois tipos de crimes, dois tipos de criminosos. Aqueles que podem ser ressocializados porque cometem crimes menores, e aqueles que devem ser extirpados, devem morrer porque não há salvação para eles, porque são muito antissociais, porque eles não foram devidamente socializados, que eles não possuem os mesmos valores de certa comunidade cultural. E esses indivíduos que são realmente inimigos, que são avessos àquela ordem moral e jurídica, eles não devem ser presos, eles não devem ser ressocializados, eles devem ser extirpados da ordem jurídica, devem perecer, devem sumir por completo. De certa forma, é o que ocorre em relação ao direito penal do inimigo odierno, onde alguns indivíduos, não tanto por um aspecto racial ou social, mas alguns indivíduos são tratados como uma espécie de inimigos, que para a sua neutralização vale tudo, inclusive dirimindo os mais basilares direitos e garantias fundamentais. Então, o direito penal do inimigo ele não é necessariamente uma defesa pelo Gunther Jacobs, a contrassenso que boa parte da doutrina brasileira entende. Ele é, um segundo momento, uma descrição que pode até ser criticável, porque como jurista ele devia ter tomado uma posição maior, mais enfática, lembrando que não tem como um jurista, como um doutrinador, como um filósofo do direito ser impessoal em relação ao direito penal do inimigo, porque o direito penal do inimigo ele pode ser contrariar as noções daquele jurista, daquele filósofo em relação aos fins da pena, ao fim do direito penal, ao próprio Estado Democrático de Direito. Então não é possível você ostentar uma posição indiferente quanto ao direito penal do inimigo. Ou você mantém uma posição legitimadora ou crítica. Eu não acredito que exista neutralidade na descrição sobre um ponto que vai contra princípios mais básicos do direito penal. Isso para um doutrinador do direito penal, para um grande filósofo do direito penal. Mas ele não queria, pelo menos em tese, justificar a existência do direito penal do inimigo, mas sim descrevê-lo. Lembrando que no primeiro momento ele chegou até a criticá-lo severamente. Então o direito penal do inimigo ele serve como uma espécie de conceito para explicar certas normas promulgadas pelo Estado que tratam certos indivíduos, tratam certas pessoas como agentes subversivos ao tal ponto que devem ser neutralizados a todo instante e que para isso recebem punições, penas
e até tratamentos processuais muito piores.